Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre a crise da autoridade que está reinando no nosso tempo e vamos mostrar aqui também a importância da família para a estrutura da sociedade cristã. Então você veja que recentemente Francisco, que se apresenta como Papa, se declarou comunista. Ele disse: se vemos o Evangelho por uma perspectiva sociológica, eu sou comunista. Então essa frase realmente é algo revelador, é algo terrível e que mostra que esse sujeito, esse impostor, está ali se apresentando como Papa para impedir que se manifeste a verdadeira doutrina e o verdadeiro ensinamento espiritual da Igreja Católica. Então é por isso que nós temos essa grave crise de autoridade, justamente porque nós estamos sem um Papa verdadeiro para nos orientar na fé e para dirigir a sociedade cristã através da sua autoridade suprema. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Rei constituído por Deus Pai de todo mundo, ele mesmo deixou o Papa como vigário, ou seja, como autoridade suprema no lugar dele. Então é por isso que nós fazemos questão de ensinar para as pessoas a importância do Papa, não somente como autoridade na Igreja, mas também como fonte de autoridade para toda a sociedade. Então a nossa missão como carmelitas não se estende somente no âmbito da religião, da espiritualidade, como muitos fazem. Vamos pregar um retiro, vamos fazer aqui um momento de oração. Tem até pessoas que nos criticam, dizendo que nós deveríamos viver somente uma vida contemplativa. Como carmelitas, nós deveríamos estar lidando somente com assuntos espirituais. Mas para essas pessoas que não sabem, o Carmelo não é somente isso. Mas existe na nossa espiritualidade, no nosso carisma, uma dimensão de luta, de combate pela sociedade cristã, pela glória de Deus e pelas prerrogativas que Deus e a Igreja têm na sociedade. Então, se nós lemos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 15, nós vemos que quando Deus se revelou para Elias, ele disse: ungirás rei tal pessoa, depois você vai lá e ungirás profeta tal pessoa. Quer dizer, Elias vai cumprir essas ordens de Deus e ele vai orientar cada uma dessas pessoas que serão os chefes, as fontes de autoridade para cada setor da sociedade. Então quer dizer que Elias trabalha como restaurador. No momento em que todos tinham abandonado a verdadeira religião, tinham se dedicado à idolatria, então vem Elias para restaurar esse pacto, essa aliança de Deus com os homens, e restaurando isso, ele vai ungir os reis e os profetas. Então é por isso que é importante a festa da Epifania, que nós estamos celebrando nesses dias. Porque a festa da Epifania, ela tem uma dimensão muito vasta. De certa forma, ela mostra as consequências do Natal. Porque as pessoas acham que o Natal é simplesmente um evento, que é ali bonito, devocional, nasce o menino Jesus, nós cantamos algumas músicas, nós fazemos um ato de amor, de devoção a Ele, mas isso não tem consequência na sociedade. Entretanto, nós vemos que a Igreja sempre mostrou as consequências do mistério da encarnação, as consequências da presença de Deus feito homem, e isso também, de certa forma, foi revelado quando vieram os reis magos adorar Jesus. Porque esses reis
além de reis, eles eram sábios e eram sacerdotes. Eles, de certa forma, representavam todo o conteúdo humano que o paganismo tinha de bom e que era colocado diante de Cristo para dizer, olha, todos os povos estão aqui a seu serviço. Então, a partir daquele momento, estamos diante do Salmo 71, estamos diante do cumprimento dessas profecias que mostram que os povos viriam a servir o Messias. E esses povos que estão agora representados por essas primícias desses reis magos, eles trazem esses três poderes, como nós já falamos aqui diversas vezes. Ou seja, eles apresentam o seu poder temporal como reis, e por isso eles oferecem o ouro. Eles apresentam também o seu poder espiritual como magos, ou seja, como sacerdotes de um culto pagão, no sentido de dizer, olha, o nosso culto é vão, a nossa religião não alcança o verdadeiro Deus, então nós te oferecemos o incenso, porque nós sabemos que vós sois o mediador entre Deus e os homens. Vós sois o verdadeiro sacerdote. Então, nós queremos depor o nosso sacerdócio. Quer dizer, renunciar às nossas práticas religiosas e assumir o vosso sacerdócio como o verdadeiro sacerdócio, a verdadeira mediação entre Deus e os homens. Então é muito importante isso. Esse é o poder espiritual. E depois eles oferecem também a mirra, que é uma planta amarga, e a amargura representa a mortificação. A mortificação, por sua vez, representa a sabedoria. Ou seja, sabedoria, ela se caracteriza por nós valorizarmos as coisas espirituais acima das coisas naturais. Esse é o primeiro movimento de sabedoria. Quando a gente deixa de dar tanto valor às coisas que a gente experimenta ou às coisas que a gente é capaz de gozar nessa vida para valorizar as coisas sublimes e espirituais. E aqui que a mirra representa o poder sapiencial. Então tem pessoas que fazem ali elucubrações dizendo que a gente está inventando uma coisa. Não, de forma alguma, isso aí tudo é ensinado pelos padres da igreja. Os padres da igreja estão sempre louvando a sabedoria. E essa sabedoria perfeita foi trazida por Cristo. Por isso que os magos, que são sábios, oferecem essa mirra dizendo, olha, não há sabedoria maior do que essa que vós viestes nos trazer pelo vosso evangelho. Então é isso que a gente chama de poder sapiencial. É a lógica de uma sabedoria que é capaz de superar todas as ciências e presidir todas as filosofias. Então é aqui que você consegue se embasar nessa sabedoria para orientar os outros poderes, tanto o poder temporal quanto o poder espiritual. Então você não pode agir simplesmente pela lógica do poder espiritual, senão você cai no sacramentalismo. E você também não pode agir simplesmente pela lógica do poder temporal, senão você cai no imperialismo vão. Ou seja, são reinos, são nações que se levantam, que têm poder, mas para quê? Com que finalidade? Com que intenção que essas nações são organizadas, que essas nações devem ser regidas? Então é aqui que nós também valorizamos o poder sapiencial, que vai nos mostrar a finalidade de todas as coisas e que vai nos mostrar também a sabedoria do Evangelho, a sabedoria do conhecimento, não somente no ponto de vista profético, mas também do ponto de vista teológico. E com isso, esse poder sapiencial, ele acaba presidindo todas as ciências e acaba presidindo também todas as profecias, porque tudo se orienta para esse conhecimento perfeito que nos foi dado por Cristo. E é assim que nosso Senhor Jesus Cristo, vindo na Terra, ele traz a plenitude desses poderes em si mesmo. E os magos reconhecem isso. Então, por isso que nós também ofertamos esses presentes, reconhecendo que Cristo é o bem infinito.
Ele é o bem que nós desejamos. Então, oferecendo ouro, nós queremos reconhecer que ele é o bem da nossa memória, da potência da nossa alma, que procura a beleza. Então, ele sendo a beleza plena, recebe o ouro. Ele sendo aquele que nos dá o amor perfeito, que é desejado pela nossa vontade, então ele recebe o incenso. Percebe? Porque o incenso, a nossa adoração, se dirige àquele que tem um amor perfeito para nos dar. Então, dali vem o incenso. E ao mesmo tempo, ele é o bem da nossa inteligência, porque ele é a verdade. Então, por isso ele recebe a mirra. Porque a nossa inteligência destila a mirra, como diz no Cântico dos Cânticos, para encontrar a verdade. Então ele traz para nós a beleza, a verdade e também o amor. E nisso ele é o bem completo do ser humano. No entanto, a religião moderna, essa religião mundial que eles estão instalando aí através do Vaticano II, e agora numa fase final através do Sínodo de Bergoglio, é uma religião noachida. Então a gente sempre explica isso. O que significa uma religião noachida? Religião noachida é uma religião adaptada aos princípios do judaísmo. Ou seja, é uma religião católica que abandona todos os dogmas, toda essa doutrina e todas as consequências sociais do evangelho. Porque o evangelho não pode ter consequências sociais, senão impede o reino dos judeus. Esses judeus que eu me refiro são os judeus que não acreditaram no Messias Salvador. E agora eles querem outro Messias que esteja a serviço de Israel. Essa é a grande diferença entre Cristo e o anticristo. Cristo veio para que Israel servisse. Isso que é importante. Entretanto, esse anticristo, ele vem para servir Israel. Porque o falso judeu que não acreditou no Messias Salvador, ele quer a glória de Israel. E ele não vê a glória de Israel em Cristo. E por isso, ele anula todas as dimensões sociais do cristianismo para que eles consigam reinar e escravizar todos os povos. Esse é o objetivo. Então, por isso, eles dominaram o Vaticano e adaptaram o catolicismo, fazendo dali uma religião noachida, segundo as leis de Noé, como a gente diz. Uma religião adaptada para os gentios, para os pagãos. E essa religião ela é fundamentalmente individualista. Cada um tem a sua fé. Então você vai ter as suas devoções, você vai amar Nossa Senhora, você vai fazer a sua consagração a ela, você vai ter muitos métodos de oração, muitas espiritualidades, você vai frequentar o Instituto Hesed, você vai frequentar a Canção Nova, você vai frequentar não sei mais quem, você vai ter a bandeira dos arautos do Evangelho, você vai ter todas essas diversas modalidades que fazem parte da constelação das seitas da religião noachida do Vaticano II. E ali você vai rezar, você vai ter o seu momento de oração, de meditação, né? Tudo voltado para o seu crescimento espiritual. Né? Os seus sacramentos que você tem um momento de confessar, de receber a comunhão, você vai ter um momento de êxtase, de amor a Cristo no momento da comunhão, só que você está numa religião falsa. Por quê? Porque todas essas coisas individualistas e aparentemente boas, elas estão a serviço de uma religião que cortou, que rompeu com o catolicismo. Porque o catolicismo tem tudo isso, mas não só isso. Tudo isso é orientado para uma finalidade. As pessoas não vivem sozinhas no catolicismo. Elas vivem orientadas para uma finalidade eterna. Não só da minha salvação, como costuma pregar o protestante, você tem que cuidar da sua salvação, mas da salvação do corpo místico, de toda a igreja, de todo o mecanismo da igreja que se salva submetendo-se a uma autoridade. Isso as pessoas não entendem mais.
E essa autoridade é a autoridade de Cristo, representada pela autoridade do Papa. Então é por isso que não podemos desligar o catolicismo da sua dimensão social, quer dizer, do reino social de Cristo, senão a gente adere à religião noachida do Vaticano II. E nós, carmelitas, estamos comprometidos com isso, como nós estamos explicando. Elias vai ungir os reis e os profetas, ou seja, ele como restaurador, ele representa essa força de Cristo para ungir, quer dizer, para colocar o óleo do Espírito Santo nesses que serão representantes do poder espiritual e do poder temporal, e por que não também dos profetas, que são representantes do poder sapiencial, porque todos esses elementos ungidos, ou seja, recebendo a marca de Cristo, eles representam Cristo para exercerem esses poderes. Em nome de Deus. Você percebe? Porque Deus é a base, a fonte do poder, é nele que nós exercemos um poder para chegar à finalidade de todas as coisas criadas. Então, esse é o sentido de tudo aquilo que nós temos explicado nessas conferências. E é por isso que é muito importante essa festa da Epifania. Agora veio também Monsenhor Viganò, que escreveu aqui um texto muito bonito, que nós vamos comentar, dizendo que na oitava da Epifania, a Santa Igreja celebra a Sagrada Família. Então aqui veja como é interessante ele mostrar isso, porque no rito novo, eles celebram a festa da Sagrada Família na oitava do Natal. Então eles destruíram com a oitava do Natal, porque essa oitava do nascimento de Cristo, ela tem que ser toda concentrada no mistério da encarnação, ou seja, quem que está nascendo ali? Deus feito homem. Mas como a religião noachida do Vaticano II, ela tem um compromisso de anular os dogmas, então eles não podem falar muito no Natal, no sentido de dar muita conversa e as pessoas começarem a pensar e refletir, quem nasceu é Deus feito carne. Então eles têm que colocar festas devocionais. Então é aqui que vem a tramóia de colocar a festa da Sagrada Família na oitava do Natal. Para poder sempre impregnar o devocionalismo. Como eu explico, o devocionalismo não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Mas ele tem que vir depois. Ele tem que vir abaixo do dogma. O dogma é a fé. É a expressão da fé que tem que vir por cima. Porque é essa que governa as mentes e é essa que faz a igreja verdadeira. Então a igreja falsa se caracteriza por colocar o devocionalismo por cima. Como nós explicamos também a questão da irmã Faustina. A irmã Faustina, com a questão da Divina Misericórdia, ela inverte a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Porque o Sagrado Coração de Jesus é o dogma que se torna compromisso com a doutrina social do Evangelho, que é o reino de Cristo. É por isso que o Sagrado Coração de Jesus é o símbolo da luta contra-revolucionária. Mas para destruir essa devoção que é impregnada do dogma, então eles colocam a Divina Misericórdia, que é individualista, devocionalista e vazia do sentido social. Percebe? Então é todo um trâmite. Quer dizer, são pessoas muito inteligentes que eles conseguem fazer uma coisa muito semelhante, muito próxima, mas com coisas sutis. Eles vão destruindo a liturgia, destruindo a moral e destruindo a fé. Então quer dizer que eles tiraram a festa da Sagrada Família da oitava da Epifania, que estava bem localizada, e colocaram na oitava do Natal, onde não podia entrar, porque a oitava do Natal tem que falar somente disso. Nasceu o Filho de Deus, feito homem, agora nós devemos adorar, porque ele é Deus, é Criador do mundo. Pronto. Esse aqui é o tema do Natal. Após isso, aí nós começamos a falar da sua humanidade, do que representa isso, e ele viveu numa família, aí está certo. Por isso ele vai dizer, a Santa Igreja, a verdadeira Igreja, celebra no seu calendário verdadeiro a festa da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, inserindo essa festa imediatamente após a manifestação da divindade de Nosso Senhor. Então, Natal, manifestação da divindade, 8 dias, só nisso.
Depois que passa o começo do ano, né, porque o primeiro dia do ano ainda é a oitava do Natal, depois vem a festa da Epifania. Então, nesse contexto, entra a Sagrada Família. Mas por que havemos de celebrar a memória da Sagrada Família, mistério de intimidade e afeto, aguardar a volta do lar doméstico, precisamente quando se mostra a realeza divina do menino rei, adorado pelos pastores e pelos reis magos vindos do Oriente? Então aqui vem a pergunta. Por que essa Sagrada Família está em sintonia com essa festa, que de certa forma é festa de Cristo Rei? Porque é Cristo Rei adorado pelos reis magos. É a festa que reconhece que Cristo é o verdadeiro Rei, ungido para reinar sobre todas as nações. Veja como é importante isso. Então, aqui nessa pergunta ele colocou o fio da meada de toda essa conferência que nós estamos fazendo hoje, e nós estamos aproveitando justamente isso, porque isso aqui foi realmente uma constatação muito importante, de unir a noção de que Cristo está numa família, vivendo ali no seio de um lar, sendo submisso aos seus pais, na sua humanidade verdadeira, e ao mesmo tempo sendo adorado pelos reis que vêm do Oriente, do outro lado do mundo. Então quer dizer que, ele vai dizer aqui, a família, natural certamente, mas santificada pelo sacramento do matrimônio, e no mais alto grau, aquela em que os pais são a Santíssima Virgem e o patriarca São José, e o Filho é o Verbo encarnado. Ali é o lugar onde se realiza aquela ordem na caridade que é premissa necessária para a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja aqui uma constatação muito bonita, que nós precisamos da família, de partir desse contexto de família, não somente família no sentido natural, mas também no contexto santificado pelo sacramento do matrimônio. E ali vai ser o lugar onde nós vamos orientar a vida doméstica para aquela caridade suprema, voltada para Deus, que vai dar origem, por sua vez, à sociedade cristã. Então, a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo se realiza através desse evento que é a família católica unida em torno dos princípios cristãos. Então diz aqui, une os esposos na relação hierárquica que tem por modelo o amor entre a cabeça da igreja e o seu corpo místico. Tá vendo? Então aqui já começa uma explicação muito importante também. A mulher está submissa ao marido, por quê? Porque a cabeça da igreja, que é Cristo, é que rege o corpo místico, que é a igreja. Então, a obediência a Cristo e a obediência também ao Papa, verdadeiro. Quando nós temos essa relação de submissão ao Papa para mostrar que a autoridade de Deus se revela pelos seus representantes. Então quer dizer que começa justamente com o Papa, daí o nome Papa, que quer dizer papai, que é o pai de toda a cristandade, e vai terminar justamente com o pai de cada família. Porque o pai de uma família é o representante de Cristo ali naquela casa. E é ali que repousa a autoridade de Cristo, na pessoa dele. Entretanto, o que eles querem fazer agora? Eles vão propor a sinodalidade. Sinodalidade é a inversão de tudo isso. Porque para eles não é mais a autoridade do Papa. O nome mesmo, sinodalidade, quer dizer isso. Eles não querem que tenha autoridade vinda de cima. Eles querem que a autoridade venha da base. Que os filhos mandem nos pais, que os fiéis mandem nos padres, que os padres mandem nos bispos e os bispos mandem no Papa. E tudo vem de baixo. Porque, como nós vemos a figura do Baphomet, que coloca um dedo para cima e outro dedo para baixo, ele mostra isso, que o objetivo de Lúcifer é inverter todas as coisas. O que está em cima tem que ser colocado embaixo. E é assim que eles estão querendo fazer em todos os setores da sociedade e da igreja. Por isso, a proposta desse sínodo aí, para quebrar
toda forma de referência de autoridade. Mas continua Monsenhor Viganò, sem a família não pode haver sociedade bem ordenada, e sem a família cristã não pode haver sociedade cristã, na qual o senhorio de Cristo seja reconhecido. Na família, os pais exercem sua autoridade sobre os filhos, em nome de Deus. E é, portanto, no contexto da lei de Deus que essa autoridade é legítima e pode valer-se das graças de Estado para encontrar a obediência dos filhos. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque os pais hoje em dia já não sabem mais educar os filhos. Eles têm que ter autoridade. Eles têm que mostrar, inclusive, que essa autoridade vem de Deus. E ele diz, e é esta potestas, quer dizer, esse poder, que é reconhecido pela lei natural, que adquire uma dimensão sobrenatural quando isso é inspirado pelo amor infinito com que o pai ama o filho e o filho ama o pai. É no sentido da Santíssima Trindade. Então o amor que o pai tem para o filho não o impede de mandar. Agora você me obedeça e faça uma coisa difícil. Então Cristo, Filho de Deus, foi obediente até a morte. E ele se submeteu por humildade aos seus pais, no contexto ali da família de Nazaré. À medida que ele foi obediente à sua mãe e obediente ao seu pai, putativo, como nós chamamos, né, que estava no lugar de pai, que era São José. Mas, para reinar na sociedade, diz aqui o texto de Monsenhor Viganò, governantes e súditos devem ser bons cristãos. E para isso é preciso a família, quer dizer, a igreja doméstica e a escola para a vida no consórcio civil. É nessa família católica que os filhos são concebidos, nascidos, santificados e educados. E ali se prepara esses filhos para serem bons cristãos, honestos cidadãos e futuros pais. Então você veja que é importante dizer isso, né? Os honestos cidadãos. E isso está faltando também. As pessoas hoje em dia querem ser católicos e não sabem nem sequer as virtudes básicas, as virtudes domésticas, como, por exemplo, ser honesto, ser coerente, ser sincero, falar a verdade, coisas básicas. Então essas pessoas precisam aprender essas virtudes morais, essas virtudes básicas que nós desenvolvemos normalmente no contexto da nossa família. Depois é que nós vamos querer ser católicos verdadeiros e ensinar a doutrina da igreja. Mas primeiro a gente tem que aplicar isso na nossa própria vida e ensinar isso também para os nossos filhos. E numa família desorientada ou na sua paródia diabólica da ideologia LGBT, que se matam de corpo e alma, pervertem-se, corrompem os filhos, fazendo com que os seus vícios corrompam também o corpo social e eclesial. É por isso que hoje em dia todas essas falsas autoridades que estão aí, tanto na igreja como na sociedade, promovem LGBT. Por quê? Porque essas campanhas dessas falsas famílias corrompem essas pessoas desde criança. E eles corrompidos desde criança, ou seja, contra a lei de Deus e contra a lei natural, eles vão atuar sempre contra Deus. Então as pessoas estão preocupadas com o comunismo, mas o comunismo é simplesmente uma fachada. Por trás desse comunismo, existe uma doutrina muito mais perversa, que é o satanismo. Então, o satanismo é ensinar a pessoa a agir sempre contra Deus, seja no plano sobrenatural, seja no plano natural. Então, a batalha epocal que travamos contra o Leviatã globalista tem por objetivo, bem o sabemos por confissão dos seus próprios apoiantes, a destruição sistemática de todo vestígio da presença de Cristo nas almas, nas famílias e na sociedade. Então eles querem fazer isso. Eles querem destruir até o fim, no programa deles, todo vestígio que sobrou ali de alguma coisa que ainda tem noção do que é o cristianismo, do que é o catolicismo, do que é a vida cristã, do evangelho, nas almas, nas famílias e na sociedade, para o substituir pelo horror sombrio do domínio de Satanás e do reinado do anticristo. E nessa batalha somos assediados não só por forças inimigas muito poderosas e desencadeadas,
mas também pelas colunas que dentro da igreja, mesmo em cargos governamentais, apoiam o plano infernal da nova ordem mundial, seja por interesse, por chantagem ou por medo. Então, infelizmente, é isso que acontece hoje. Aborto, divórcio, eutanásia, teoria de gênero, homossexualismo, neomalthusianismo, nada mais são do que ferramentas para destruir a sociedade. Mas, antes dela, destrói a família. Porque na família ainda é possível realizar uma certa resistência à ditadura do pensamento livre e solteiro. Quer dizer, a pessoa livre, não tem compromisso com nada, com ninguém, graças ao qual mantém a determinação de defender corajosamente a sua fé e a sua identidade. Então a família faz ainda uma oposição a esse sistema que eles querem colocar. Então veja que esses são os erros da Rússia, dos quais Nossa Senhora afirmou ali em Fátima que iriam dominar o mundo se não fosse consagrada a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E como não ocorreu essa consagração, infelizmente, esses erros da Rússia se alastraram por toda parte. E esses erros da Rússia são derivados do comunismo. O comunismo vem primeiro como uma forma disfarçada de sistema econômico, não para melhorar, para dar mais justiça social para as classes que são mais desfavorecidas. Então a gente tem que implantar ali o socialismo, o comunismo, que vai ajudar, que vai comprometer-se. Então, claro, o capitalismo também não é nada de Deus. Mas nós não estamos propondo capitalismo, nós não estamos propondo um sistema injusto, nós estamos propondo a sociedade cristã. A sociedade cristã, se você for estudar na Idade Média, é o que havia de mais justo em termos de sociedade. Existiam as classes sociais, como é próprio do direito natural, mas todos eles tinham condições boas, eram felizes, cada um vivia na sua estrutura, muito bem realizada, quando aquilo funcionava. Por quê? Porque ali nós tínhamos a base desse sistema do Evangelho. Agora, os inimigos de Deus primeiro criaram capitalismo, porque o capitalismo foi para eles uma alavanca para eles poderem dominar o dinheiro. Depois que eles dominaram o dinheiro, aí é claro que eles não precisam mais do capitalismo. Eles mesmos criam o comunismo. Os mesmos que fizeram uma coisa, fizeram a outra. Né? Tudo isso vem por essas elites judaicas que nos dominam desde o século XVIII, desde o século XVII. Então quer dizer que isso aqui já vem de muito tempo. Então veja que a palavra de um verdadeiro Papa. Vamos ver o que diz o Papa Pio XI, na sua encíclica Divini Redemptoris. Ele diz assim, ó: não se calou esta sé apostólica, que muito bem conhece e tem por missão peculiar defender a verdade, a justiça e todos os bens imortais que o comunismo despreza e impugna. Já desde os tempos em que certas classes de eruditos pretenderam libertar a civilização e a cultura humanística dos laços da religião e da moral, veja bem, dos laços da religião e da moral, porque esse é o objetivo do comunismo, libertar tudo, toda a sociedade, dos laços da religião e da moral. Nossos predecessores, também verdadeiros papas, julgaram que era seu dever chamar a atenção do mundo em termos bem explícitos para as consequências da descristianização da sociedade humana. Isso aconteceu já no século XIX. E pelo que diz respeito aos erros dos comunistas, já em 1846, nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente e confirmou depois essa condenação no sílabo. São essas as palavras que emprega na encíclica Qui Pluribus. Para aqui tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades, de todos e da própria sociedade humana.
Mais tarde, outro predecessor nosso, de imortal memória, Leão XIII, na sua encíclica Quod Apostolici Muneris, assim descreveu distinta e expressamente esses mesmos termos, que o comunismo é peste mortífera, que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. E, com a clarividência do seu espírito luminoso, demonstrou que o movimento precipitado das multidões para a impiedade do ateísmo, numa época em que tanto se exaltavam os progressos da técnica, tiveram origem nos desvarios de uma filosofia que há muito tempo porfia por separar a ciência e a vida da fé da igreja. Então é aqui interessante a constatação da importância do poder sapiencial. Porque o comunismo começa com uma filosofia má. E essa filosofia maldita, ela primeiro trabalhou para separar a ciência e a vida, ou seja, os valores concretos, da fé da igreja. Uma vez que você conseguiu isso, e que você rompeu com o verdadeiro poder sapiencial, então a partir dali eles avançaram nessa proposta do comunismo, que por sua vez foi responsável por destruir da sociedade todos os valores cristãos. Então isso vem de encontro àquilo que Monsenhor Viganò está dizendo nessa sua carta, quando ele diz: não é por acaso que, na manipulação em massa do Great Reset, realizada através da recente farsa da pandemia, houve a intenção de separar os idosos dos seus entes queridos, os pais dos seus filhos, os avós dos netos. Houve até lugar que eles queriam dizer: não, os filhos têm que se separar dos pais se os pais não estiverem de acordo com as medidas sanitárias. Então a gente vai poder recuperar as crianças se os pais não estão de acordo. Agora você imagina a consequência de tudo isso. Então eles vão levar isso mais para frente. De novo, isso aí foi a primeira fase. Mas veja aí, o desaparecimento dessas relações familiares e hierárquicas, com tudo que essas relações implicam, era o passo obrigatório para isolar as pessoas, enfraquecê-las psicologicamente, enfraquecê-las espiritualmente e assim obrigá-las a obedecer. Olhando mais de perto, tudo que esse mundo corrupto e bárbaro impõe aos povos é sempre orientado para o controle e a submissão. E justamente quando a liberdade é exaltada ao sacudir o jugo suave da lei de Deus, vemos as correntes da tirania de Satanás amarrarem nossos pulsos. Então quer dizer que eles estão ali sempre com a bandeira da liberdade. Veja que interessante o que nós lemos no site do PCdoB. Ali está o Programa do Comunismo, Partido Comunista do Brasil. Eles dizem o seguinte: é hora de forjar no curso da luta uma ampla aliança nacional, democrática e popular que impulsiona a jornada libertária, então que eles chamam sempre a liberdade, liberdade, vamos ter mais liberdade, para que o mais breve possível, neste século XXI, o Brasil se torne uma nação livre. Sempre assim, livre, livre. Plenamente soberano, forte e influente no mundo, justa e generosa com seus filhos e solidária com todos os povos do mundo. Então é sempre essa utopia, sempre esse sonho de liberdade perfeita, de estarmos livres de todos os opressores e cada vez mais escravizados pelas elites. Porque são as elites que têm dinheiro e que controlam tudo isso aqui. Não quer dizer que as pessoas, infelizmente, não percebem. E elas são, de certa forma, culpadas, porque ao invés de ouvir a doutrina verdadeira que Cristo nos deu pela Igreja Católica, eles ouvem essas falácias aí, desses discursos enganadores de Lula e de todos esses comunistas que dominam essas massas através dessa linguagem sutil em nome da liberdade. Então, diz ainda, para concluir, Monsenhor Viganò, no início dessa meditação perguntei: por que a Igreja quis fixar a celebração da Sagrada Família nesta oitava da Epifania? E nós temos a resposta. A Sagrada Família nos mostra um modelo de família cristã, que é a premissa necessária e indispensável para que a realeza divina de Nosso Senhor se concretize na sociedade, cumprindo a profecia do salmista
que ouvimos na missa da Epifania. Todos os reis o adorarão e todos os povos o servirão. Então, de fato, é isso mesmo. Nós só podemos cumprir essa palavra e só podemos ver o reinado de Cristo estender por todas as nações quando nós resgatamos os valores básicos da sociedade cristã através da célula dessa sociedade, que é a família, baseada no matrimônio cristão e baseada nos valores do Evangelho. Então vamos pedir a Deus que ajude as nossas famílias, que nos liberte dos vícios, de todas as tentações e de todas as falácias dessas falsas doutrinas e falsas filosofias, e que nos dê a graça de restaurarmos a verdadeira sociedade cristã com o seu poder temporal legítimo, com o seu poder espiritual, ou seja, poder sacerdotal, que nos orienta para a vida divina, e com o seu poder sapiencial, que nos dá a verdadeira fé e o verdadeiro conhecimento de todas as coisas segundo o projeto de Deus. E que esse mesmo Deus seja bendito para sempre.